Desde os primeiros povos, antes das cidades, antes das escrituras e antes que mãos humanas erguessem templos ou altares, já existia um portal que se abria todas as noites, sem pedir permissão. Os antigos o chamavam de o lugar de onde vêm as imagens. Outros, de a estrada invisível. Alguns simplesmente o chamavam de o outro lado. Hoje o nomeamos de sonho. Mas para os povos antigos, o sonho não era fantasia do cérebro, nem imaginação, nem ruído noturno da memória. Era algo muito mais profundo. O sonho era um território, um espaço real, porém invisível, onde a alma caminha quando o corpo repousa. Um mundo com suas próprias leis, suas próprias criaturas e seus próprios rumos. Enquanto o corpo dorme, a alma desperta. E acorda num lugar onde o tempo não corre em linha, onde o impossível respira, onde mortos e vivos se encontram, onde deuses sussurram através de símbolos e onde a verdade veste máscaras para poder ser percebida. Os gregos sabiam disso. Para eles, o sonho não era reflexo da mente, mas uma mensagem da alma, uma ponte entre o humano e o divino, o limitado e o infinito, o visível e o invisível. Ninguém, diziam eles, entra no sonho sozinho, porque é no sono que o homem retorna ao que é, antes do nome, antes do rosto, antes do tempo. O sonho é o instante em que o ego se dissolve e tudo o que estava escondido atrás dos olhos finalmente emerge. Por isso, os antigos acreditavam que a vida verdadeira não começa ao acordar, mas ao adormecermos. Lá, onde nada controlamos, onde nada fingimos, onde tudo o que somos aparece com sua forma mais pura e indomável. No sonho, não podemos mentir. No sonho, não podemos esconder. No sonho, não podemos fingir ser o que não somos. O sonho nos revela. Por isso ele é um mistério. Por isso ele é um portal. Por isso ele é tão antigo quanto o próprio homem. Desde que existe consciência, existe essa porta silenciosa que se abre todas as noites, esperando que a alma faça sua travessia. E o mais surpreendente, diziam os gregos, é que o sonho não é apenas um espelho, é também um mensageiro. Algo ou alguém fala através dele. E por isso, na Grécia Antiga, os sonhos não eram ignorados, eram interpretados. Os sonhos eram honrados, eram estudados como se fossem oráculos, porque o sonho era o mais antigo templo da humanidade. Na visão grega, os sonhos não nasciam do cérebro, não surgiam da memória, nem brotavam de impulsos internos. Eles vinham de um lugar real, um lugar que existe, não no espaço, mas na profundidade da consciência. Esse lugar era chamado de o Reino da Noite. A noite, ou Nix, não era apenas a ausência de luz. Era uma deusa primordial, mais antiga que Zeus, mais antiga que os titãs, mais antiga até mesmo que a própria luz. Nix é o ventre do invisível, e é no seu domínio silencioso que nascem todos os sonhos. Entre seus muitos filhos, 2 eram considerados guardiões desse mistério: Hipnos e Tânatos, o sono e a morte. Ambos eram irmãos. Ambos tinham o mesmo rosto sereno. Ambos eram chamados de libertadores. Mas enquanto Tânatos abre a porta pela qual não se volta, Hipnos abre a porta pela qual podemos ir e vir todas as noites. Ele não ameaça o homem, ele o acolhe. Deposita-lhe uma mão leve sobre os olhos e o conduz ao que está além da vigília. Por isso os gregos diziam que dormir é morrer um pouco, e sonhar é percorrer a fronteira entre este mundo e o outro. Mas Hipnos não trabalha sozinho. Ele tem 3 filhos misteriosos, 3 mensageiros sutis responsáveis por moldar todas as formas que aparecem nos sonhos. O primeiro é Morfeu, aquele que constrói imagens. É ele quem dá forma aos rostos, às paisagens e aos símbolos que surgem na mente adormecida. Sua obra é pura metamorfose. Ele é o escultor das visões humanas.
O segundo é Ícelo ou Fobetor, criador dos sonhos animalescos, presenças instintivas, forças antigas que nos observam desde antes de haver linguagem. É dele que vêm os sonhos selvagens, que nos lembram que ainda somos, em parte, criaturas da floresta primordial. O terceiro é Phantasos, criador das formas impossíveis, dos objetos míticos e das figuras que não existem na Terra, mas habitam algum ponto da alma. Ele é o arquiteto do inexplicável, aquele que dá corpo ao que jamais vimos, mas sempre sentimos. Essa tríade formava o coração dos sonhos. E os gregos sabiam que cada imagem tem uma origem, um propósito, uma intenção. Nada no sonho é gratuito, nada é acidental e nada é aleatório. Cada gesto, cada rosto, cada caminho é uma mensagem que atravessou a fronteira entre o visível e o invisível. Por isso, sonhar era um ato sagrado. Porque no silêncio da noite, os homens recebiam visitas que não poderiam encontrar acordados. Antepassados, deuses, daimones, ou até mesmo partes profundas de si mesmos que não ousariam falar na luz do dia. Quando Hipnos toca o homem, o ego adormece e a alma desperta. E nesse despertar secreto, encontra aquilo que não ousaria encarar enquanto o sol está aceso. O sonho é uma conversa, um diálogo entre mundos, uma ponte que só aparece quando as defesas caem e o espírito fica nu diante do eterno. Enquanto o corpo descansa, a alma caminha. Sonhar não era apenas vagar pela mente, era receber uma visita. Era um sinal vindo de um nível mais alto de existência. À noite, quando o corpo repousa e a vigília se dissolve, o homem fica mais próximo do divino. Nesse estado liminal, entre o adormecer e o despertar, o mundo dos deuses se aproxima do mundo dos homens. Por isso, os sonhos tinham valor de oráculo. O que hoje chamamos de intuição, previsão ou pressentimento. Na Grécia Antiga, era entendido como participação da alma em um plano de conhecimento que só se abre durante o sono. Por isso havia templos dedicados não a estátuas, nem a rituais externos, mas ao ato de sonhar conscientemente. O mais famoso pertencia a Asclépio, deus da cura. Ali, nas noites silenciosas, homens e mulheres de toda a Grécia chegavam em busca de resposta, de cura, de direção. Eles não pediam ao Deus que falasse por meio de sacerdotes. Pediam ao Deus que falasse através do sonho. Essa prática era conhecida como incubação. Adormecer no templo para receber instruções do mundo invisível. Após dias de purificação, jejum e silêncio, o devoto se deitava sobre peles consagradas e esperava. Esperava que Hipnos o tocasse. Esperava que Morfeu moldasse uma imagem. Esperava que Asclépio entrasse no sonho e mostrasse o caminho. Ao amanhecer, os sacerdotes interpretavam o que havia sido visto. Para eles, o sonho não era distração da alma, era revelação. Muitos despertavam com respostas que buscavam há anos. Outros recebiam instruções precisas para curar uma doença ou visões do próprio destino. Alguns sonhavam com símbolos que mudavam suas vidas. Um animal cruzando o caminho, um fogo surgindo onde deveria haver água, um rosto repetindo palavras, um rio correndo para cima, uma porta aberta no meio de um campo. Nada disso era considerado sem sentido, porque os gregos sabiam que a linguagem dos deuses não é literal, é simbólica, não é direta, é metafórica, não é externa, é interior. Quando o oráculo falava, não se ouvia com os ouvidos, era preciso ouvir com a alma. E a alma, à noite, ouve melhor. Por isso os gregos não separavam medicina, espiritualidade e sonho. Desequilíbrios do corpo eram entendidos como mensagens da alma. E a alma, para se curar, precisava falar. Falava durante o sono. Até mesmo filósofos como Heráclito,
Platão e Aristóteles davam grande importância aos sonhos. Eles sabiam que neles o homem toca dimensões que não pertencem ao tempo linear. O sonho rompe a lógica, desfaz fronteiras, mistura passado e futuro, expõe medos ocultos, revela verdades veladas. Ele atravessa Cronos, ele toca Aion. Ele é, por instantes, a lembrança da eternidade. Os deuses não falavam em voz alta, falavam através de imagens. E quando uma imagem chegava no sonho, chegava com a força de um recado vindo do outro lado. Às vezes aviso, às vezes chamado, às vezes cura, às vezes destino, mas nunca vazio. No mundo antigo, os sonhos eram portas, e quem sabia atravessá-las jamais voltava igual. Sonhar não era apenas receber mensagens divinas, era recordar. Recordar algo que não pertence ao corpo, nem ao visível, nem ao presente. Recordar o que a alma viu antes de nascer. Platão dizia que antes de encarnar, a alma via o belo, o justo e o verdadeiro. Não como ideias, mas como realidades vivas. Porém, ao entrar no corpo, a alma se cobre de névoa. Ela esquece, adormece dentro da carne. E a vida, com seus ruídos e distrações, a mantém adormecida. Mas quando o corpo apaga, a alma desperta um pouco do que foi antes da matéria. E isso chamamos sonho. O sonho é uma fresta, um espaço por onde o passado da alma respira. Por isso os sonhos parecem familiares mesmo sem lembrança. Há lugares que visitamos dormindo e sentimos como origem, rostos que parecem antigos conhecidos. A alma reconhece o que o corpo esqueceu. Platão dizia que aprender é recordar, e os sonhos são essa recordação mais pura. No sonho, não somos nome, papel ou história. Somos o que sempre fomos. Cada símbolo, animal, caminho, porta ou voz é eco do que vivemos antes da carne. Alguns sonhos trazem paz antiga, outros, medo primordial. São memórias da alma. Para Platão, os sonhos são o único momento em que o homem tem acesso ao fragmento da sua verdadeira natureza. A vigília é cativeiro suave. O sonho é janela aberta. Por isso diziam que o sono é parente da morte. Não porque destrói o corpo, mas porque devolve à alma a sua liberdade original. Dormir é morrer sem partir. Sonhar é lembrar sem compreender. E quando acordamos, a imaginação é apenas tradução humana de uma experiência divina. O sonho é onde o mundo superior toca o inferior, onde eternidade toca instante, onde a alma toca o que foi e o que será. Nas imagens oníricas há mais verdade que em muitos discursos, porque no sonho a alma fala, e fala de longe, de antes da vida. Por isso o sonho não era apenas símbolo, nem memória, nem oráculo. Era remédio. Não remédio para o corpo, mas para o que o sustenta, a alma. Um corpo só adoece, diziam eles, quando a alma perde seu ritmo. Por isso ninguém se curava sozinho. Curava-se com sonho. A incubação era essa arte. Dormir no templo, em silêncio sagrado, para que o invisível pudesse agir. Purificação, banhos, jejum. Preparar o corpo para que a alma falasse com clareza. Então, o sonho vinha. Às vezes um deus, às vezes uma imagem. Serpente, poço, árvore que sangra, fogo que cura. Nada literal, tudo verdadeiro. O templo curava pela visão. Quem recebia um sonho claro despertava outro. Saía diferente, porque o sonho é chave. Resolve o que o intelecto trava, dissolve o que o medo endurece, restitui o que a vida quebra. Cura não era voltar ao que era antes, era mudar. Era atravessar símbolo e emergir transformado. Por isso o sonho era iniciação. Toda doença era chamado, todo chamado pedia travessia. E cada pessoa carregava um guia, um daimon, inteligência silenciosa que sabia o caminho. Esse guia falava no sonho. Quem não sonha é navegante sem bússola. Quem sonha, mas não escuta,
É iniciado que recebe símbolo e o deixa cair. Cada sonho traz tarefa. Cada imagem, uma direção. Cada noite, um pedaço do que precisamos ser. Dormir era ritual. Sonhar, ato sagrado. Recordar o sonho, dever de quem buscava conhecer-se. Porque a cura começa quando paramos de fugir do que nos visita no escuro. E sonhar é aceitar esse encontro. O sonho era travessia. Entre vivos e os que não pertencem ao tempo. Entre o que tocamos e o que pressentimos. Entre o que somos e o que poderemos ser. Não metáfora, geografia. Na vigília somos limitados. No sonho somos antigos, mutáveis, infinitos. Ali o tempo se curva. Ali a lógica se desfaz. Ali o impossível é linguagem. Há sonhos que vêm de dentro, reflexos da alma. Há sonhos que vêm de fora, mensagens, orientações. E um terceiro tipo, os que vêm do entre, encontros tão reais quanto a vigília. Momentos em que espírito toca a eternidade. Os gregos chamavam esse lugar de Terra da Noite. Outras tradições o chamaram Mundo dos Espíritos. Anduin, Asgard, Duat. Nomes diferentes para a mesma fronteira. Mas o princípio era o mesmo. O sonho é a porta mais antiga entre humano e divino. Existia antes de templos, rituais, mitos. Ele é o primeiro altar, o primeiro oráculo, a primeira iniciação. Porque mesmo quando não existiam sacerdotes ou textos, o homem já sonhava. E ao sonhar, buscava compreender o que se escondia atrás da realidade. Toda experiência espiritual profunda acontece por meio do símbolo, e o símbolo vive no sonho. Ele é portal mais íntimo, porque acontece sem fé, sem dogma, sem tradição. Acontece a todos, todas as noites. A alma cruza essa porta mesmo quando o homem não acredita, mesmo quando não entende, mesmo quando não lembra. No instante em que Hipnos toca, a alma respira o ar do eterno e volta com fragmentos de luz revestidos de sombra, fragmentos que chamamos de sonhos. Os gregos não perguntavam o que isso significa, mas o que está me chamando, porque o sonho não é enigma, é convite, uma passagem entre o que somos e o que podemos ser. Todas as noites a alma viaja. Para dentro, para antes, para além. Retorna à origem. Lá encontra verdades ocultas, rostos esquecidos, memórias que o corpo não sustenta. É ali que os deuses falam, com imagens, a língua mais antiga do universo. Porque antes da palavra existiu o símbolo, e antes do símbolo existiu o sonho. O sonho é templo, o altar mais íntimo, a porta mais sutil, a estrada mais real. Tudo o que buscamos acordados, sentido, direção, cura, verdade, existe ali. Porque o homem não se conhece só pela luz, mas também pela sombra. Não só pela lógica, mas pelo mistério. Não só pela vigília, mas pelo sono. E talvez por isso sonhar continue sendo, mesmo sem percebermos, o ato mais espiritual que realizamos. Dormimos. E enquanto dormimos, tocamos a eternidade com mãos que esquecem ao amanhecer. Mas algo fica. Um fragmento, um eco, um perfume do invisível. Algo nos acompanha durante o dia. Uma brisa sem origem, um sinal que retorna, uma luz que brilha por trás do pensamento. A alma sabe. Mesmo quando o corpo esquece, a alma lembra. Porque o sonho é isso. Uma lembrança do que somos quando não estamos sendo ninguém. Um retorno ao essencial. Um reflexo da eternidade. Um sopro vindo do outro lado. E cada vez que atravessamos essa porta silenciosa, a alma pergunta: quando você vai me ouvir acordado? Talvez esse seja o maior mistério dos sonhos. Não o que acontece neles, mas o que eles pedem de nós quando voltamos ao mundo da luz. Pois o sonho é o portal mais antigo da humanidade. E quem aprende a atravessá-lo, descobre que o divino nunca esteve longe, apenas escondido atrás das pálpebras.